Aí o que que acontece? Eu não vou julgar, não acho que o cara tem que ser julgado como... eu acho que a cassação dele não foi por conta daquilo. Óbvio que não. Aquilo foi uma desculpa, beleza. E áudio particular. Não tem que dar, pelo amor de Deus, dar cassação de áudio particular. Absurdo. Mas aí eu tô vendo, eu gosto de acompanhar essas tretas da direita, né? Nando Moura criticar que os caras estão, tá criando um gado novo aí. Tá criando um novo gado, não sei o quê. Só pra eu falar isso assim, eu falei assim, pô, cara... Você acompanha o Nando Moura? Algumas coisas. Você acha que ele deu uma perdida agora com essa história aí do Wilker lá, que ele quer... Leão. Cara, eu acho que ele tá certo. O Wilker Leão tá certo? Não, o Nando Moura. Sabe por quê? O Nando Moura, desculpa. O Nando Moura, você acha que ele tá certo, velho? E em relação ao Wilker Leão, eu sou de uma época, cara, que... Vocês são de uma época também que professor tem que respeitar professor, certo? A gente cresceu com isso. Certo. Beleza? A gente cresceu com tem que respeitar professor. Sim. Eu sei e discordo totalmente da educação brasileira ser enviesada. Sim. Certo? Mas se você quer mudar isso, irmão, produza artigo, entre no meio acadêmico, vá da forma que... É difícil, você vai ser um peixe... Mas faça. Não, você não entra. Foda-se. Você não entra. Só que eu poderia usar essa desculpa. Você não vai fazer essa comédia sua, não vai fazer sucesso. Você tem que fazer só o politicamente correto. Eu poderia... Ainda assim, como eu acredito no que eu faço, eu fui lá e fiz. Então, o Wilker Leão, se ele queria mudar, ele fosse jogar dentro das 4 linhas. Beleza. Ele gravou o conteúdo, resolveu ser revolucionário. Ele é revolucionário. Pra mim, a atitude do Wilker Leão soa como uma feminista que bota os peitos pra fora na frente da igreja. A diferença é que eu acho que a feminista tá mais errada. Sim. Mas não significa que ele tá certo. Eu prefiro ver a feminista com os peitos. Eu prefiro ver o peito também. E realmente isso aí... Eu discordo. Deixa ela... Ela tá toda equivocada. Mas se o peito estiver inteiro, não for caído... Eu queria conhecer o cara que fez as feministas comprar essa ideia. Sempre que você quiser protestar... É um gênio. Eu queria dar um abraço nesse cara. Esse cara é um gênio. Eu queria conhecer esse cara. Esse cara, ele é um gênio. Você discorda do Wilker também, Leão? Porque eu acho assim, por exemplo, minhas aulas, é normal os alunos gravarem. Normal. Por quê? Porque eu dou muito conteúdo e é muita matéria e eu falo rápido. Tem sua autorização, né? Então, na verdade, impede, já virou costume e tal, então é normal. Isso nunca me incomodou. Tem problema o aluno gravar? Minha aula tem problema porque ali tem a minha didática, tem o meu conteúdo, tem exemplos que eu dou de empresas que eu trabalhei que eu não posso falar, mas eu falo ali porque... É só pro cara didático pra ele aprender, então vai ficar morrer só ali. É o boca a boca vai também. Morrer só ali e tal. Se falar que falou, você fala que não falou. Mas você tá falando da universidade privada, né? Agora, no caso da universidade pública, eu acho que todo aluno tem que ter direito, se é universidade pública, de filmar o tempo todo. Sim. O que ele faz de errado pra mim? 2 coisas. Uma, que eu não sei se ele começou fazendo isso, porque o episódio que eu vi dele lá com um professor lá de História da África lá, foi o maior episódio de assédio moral que eu já vi na minha vida. De quem? Dele? Do professor. Professor para o cara fez uma aula inteira falando mal do cara. Cometeu crime ali. Cometeu um crime. Tá. Isso eu não sabia nem nunca vi. O que o cara não pode fazer? Se ele tá lá gravando e deixa o celular gravando e participa da aula, ótimo. Só que o professor tá dando aula e ele fica fazendo assim. Aí o professor fala alguma coisa. Porque sei lá, só escravizaram negros. Aí ele olha pra câmera... só escravizaram o negro. Então ele fica fazendo comentários no meio da aula. Isso o aluno pode fazer. Tá lacrando, né? Você entendeu? E ele entrou nisso, algumas coisas que eu discordo dele. Se ele só gravasse quieto, porque você tem que ficar aqui, você não pode ficar falando na aula do professor. Então toda vez que ele faz um comentário... Você falou, professor na aula... Pô, você não viu esse vídeo não, mano. Ele não atrapalhou o professor não, cara. Não, tem vídeo... Ele fica... Quando o professor tá falando, ele fica comentando para o celular. Pô, mas se você falar baixinho na sala aqui, pô... Você não tem que falar muito baixinho, não. Não atrapalha ninguém, pô. Ainda mais ele que senta na primeira carteira. Espera aí. Você não pode falar pra um professor que atrapalha o professor, não, aí. Atrapalha. Atrapalhando o professor. Conversa. Mas o cara fazendo comentário do que você tá falando. Já tá atrapalhando, cara, quem tá olhando esse corte pode olhar pra mim e falar, Cássio, você tá sendo muito lacrador, você tá sendo de esquerda. Eu tô sendo mais conservador do que qualquer um que defende o Wilker Leão. Sabe por que eu tô sendo conservador? Sim. Porque eu tô propondo uma mudança, uma transição que você não rompe o status quo com o passado, com o presente e o futuro. É uma transição gradual, assim, uma transição sem ser revolucionária. Eu sou contra também a educação enviesada. Eu acho um câncer a forma como se ensina na faculdade brasileira. Porque às vezes não se ensina, às vezes é só publicidade. É só publicidade. Não confunda as coisas. Só tô dizendo que o método desse cara não funciona. E isso não faz de mim esquerdista, não. Se você quiser me chamar de esquerdista, guerreiro, boa sorte. Sim. Entendeu? Pode me chamar. O que mais me... Porra, não me ofende me chamar de boiola se você chamar. E olha que eu sou muito mais homofóbico do que de direita. Tá ligado? Então, assim,
Pô, não vai me ofender. Agora sim, Mas você viu algum vídeo do Wilker Leão? vi cortes. Só Confesso que é cortes, superficial. só cortes. É, então A minha pronto, conclusão então é em cima do Eu acho que você tem superficial. que Não, ver. não, mas eu, é, acho que é, você- não. eu acho que vocês têm que assistir um vídeo do Wilker Leão. Eu vi Ele vídeo. tem vídeos de 30 minutos, 40 minutos. Eu vi. Eu vejo ele interagindo na aula com o professor, como qualquer aluno, a hora que o professor fala algum absurdo. E aí ele vai e questiona o professor, ele tá filmando ele. Mas Ele não tá filmando o professor, ele tá filmando ele. Ele não mostra ninguém na sala ali. Concordo, mas uma coisa é o professor terminou de falar e ele vai lá, levanta a mão e faz uma pergunta. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que ele faz, que enquanto o professor tá falando, ele fica fazendo comentáriozinhos, Não dá. olhando pro celular. Falando assim, olha o que ele falou, olha o que não sei. Pô, isso não dá. Isso ele não pode fazer. E outra coisa, o que me incomoda, porque eu tenho certeza, você vê que ele é um cara, dos alunos que tem lá, ele é um dos que mais faz pergunta. Ele quer provocar também, assim, o professor de certa forma. Só que ele não quer provocar só porque ele quer mostrar que eles estão doutrinando. Ele já entrou nessa proposta com a intenção de ser político. Então, isso me incomoda. Isso. Isso que me incomoda. Ele não tá fazendo isso. pelo bem do Brasil, ele Exato. pelo bem da educação. Ele tá fazendo pra ele se promover e ele ganhar a eleição. Mas qual que é o problema disso? Você tá denunciando um Então, mas aí você absurdo tá ali. subindo em cima do cara, você tá usando a aula dele, você tá fazendo um comentáriozinho, porque isso irrita, você ser professor, isso irrita. Você tá, imagina, dando aula e tudo que eu falo, olha o que ele falou, olha o que não sei, pô. Pô, Léo, você não proíbe nada, velho. Não, pior que eu não proíbo Você nada. é contra meu. proibir, velho. Eu também você não tá proíbo. proibindo o Wilker de várias Mas coisas aqui, velho. se enquanto eu estiver dando aula, se o aluno ficar fazendo um comentário, eu vou chegar, porque não é questão de proibir. É que eu preciso, é igual, imagina uma fábrica, imagina uma linha de montagem. Uma aula é isso. Eu tô ensinando, eu tô construindo o conhecimento. É como uma linha de montagem. Imagina que eu tô lá tentando, sei lá, soldar o carro, fazer não sei o quê, e o cara tá jogando tinta, jogando água em cima. Você fala, pô, você não pode proibir nada. Eu falei, não, tem que ter uma regra pra isso funcionar. Tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma regra, tem que ter uma estrutura. Nenhum professor reclamou do que você tá reclamando. Você acha Nenhum que professor falou assim, olha, Você eu acha que o acho cara ficar ruim do fazendo Wilker tá aqui comentários- porque tá fazendo zoom ali e Você tá acha isso, você não atrapalhando. acha ruim? O cara ficar fazendo comentário, o cara tá transmitindo a tua aula ao vivo. Eu não participei, mas pelo que eu vi os vídeos, eu acho que isso não atrapalhou a aula. Cara, Porque quando eu ele acho dá que algum, isso- eu acho quando isso ele dá uma algum puta falta de comentário, respeito. quando ele dá algum comentário adicional, ele realmente olha pro celular assim, tipo É. assim, faz alguns Eu gestos acho, e tal. até, mas mesmo que bem ele baixinho, não fale, assim, ó. que ele faça só o gesto, já pra mim é uma puta falta de respeito. Que isso, Uma Léo? pessoa que tá Você lá, tá pra mim, proibindo o aluno Não, não. de fazer Falta gestos de na sala de respeito. aula. É só falta. Nunca proibiria de fazer o gesto, mas é uma falta Isso de me respeito. soa aqui, ó, cara. Eu sei que é uma visão um tanto romântica, mas quando a sociedade apoia o Wilker Leão, me parece que os princípios, eles são úteis quando estão ao meu favor. Sim. Cara, eu cresci dizendo, você tem que respeitar o professor na sala de aula. Não é concordar com tudo que o professor fala. Se o professor mandar, se o professor quiser me assediar, eu não vou aceitar. Se o professor quiser eu mandar falar mal de Deus, eu não vou. Se o professor mandar matar minha mãe, não. Mas se o professor tá na atividade dele, dando... é correto ele ser enviesado? Não. Mas ele tá seguindo provavelmente uma carga, um plano diretor de ensino que tá naquela porra ali enviesado, tá daquele jeito. Sim. Vem de cima pra baixo daquele jeito, enviesado. Então, assim, já vem do MEC, sei lá de que instituição é, já vem do diretório da faculdade desse jeito, e ele realmente é um cara burro, é só um publicitário, é só um cara que reproduz? Isso é ruim pra ciência? Sim. Mas eu Mas não o acho... professor escolhe como que ele vai dar a matéria. Mas aí eu O acho... professor Paulo pega a cartilha do MEC ali e dá aula igual a cartilha do MEC, mas ele dá aula complementando Sim, assuntos, sim. ó, pesquisa isso aqui, né? O- Neutralidade na aula, né? Sim, mas eu acho... Mas não é assim que é formado. A gente forma, principalmente humanas, forma militantes que vão reproduzir o conteúdo, E certo? essa que é a denúncia do Wilker. Só que tá o Wilker mostrando não isso. combate nada a não ser se promover enquanto político. Sim, O sim. que ele faz é isso. Só que as pessoas estão Eu dizendo também enxergo isso. como se esse cara fosse um cara que tá levantando um propósito e mudando a sociedade. É. Ele tá se promovendo da mesma forma Sim. que Bolsonaro se promovia quando falava assim... De Ustra, sei lá, que é uma coisa mais Sim, absurda. Sim. Não tem princípio Eu nenhum também naquilo, enxergo irmão. isso. É uma visão muito romântica achar que esse cara tem um princípio. Esse cara tá se promovendo. E esse cara vai pegar o meu fundo partidário, o dele, acabou. Eu não... Cara, mas o Wilker, desde a época do Bolsonaro, que o Bolsonaro tomou o celular da mão dele, ele fala que ele ia se candidatar. Desde aquela época. Então, mas aí, não é agora da isso faculdade, agora não. Foi o grande trampolim que ele encontrou. É, mas agora que tem que fazer esse trampolim mesmo, porque eu concordo com o Renato. Se ele não fizer isso, ele vai ser preso.
Ele vai ser preso daqui 2 anos. Se o Wilker não se eleger deputado distrital Pra mim, ou quem federal, cometeu o crime ele ali vai ser preso. Foi o professor, isso pra mim não tem dúvida. Aquele professor comete um crime. Mas várias pessoas estão acusando o Eu dou Wilker. aula há 15 anos e eu até brinquei, geralmente, engenharia o pessoal é mais de direita, mas mesmo a engenharia tá sendo contaminada pra caramba. Demais. Tá? E o legal de ser de direita é que quando você cresce, quando você tá nos cargos, é por sua competência. Quem não tem competência tem que ser de esquerda. Por que exatas é de direita e humanas é Porque de você esquerda? tem que dar resultado. Humanas eu posso colar uma banana na parede, igual o cara fez, e falar que é arte. Você entendeu? Engenharia eu tenho que dar resultado. E pra você dar resultado, você tem que estudar, você tem que correr atrás das coisas, você tem que enxergar o mundo do jeito que ele é. E se você enxergar a realidade, você não vai ser de Na área esquerda. privada, né? Porque eu estudei na Universidade sim. Federal de Engenharia Sim. e tinha professor que fazia artigo que era só pra complementar, só pra botar no Lattes dele, que ele tem 200 artigos. Nenhum era útil. É verdade. Nenhum era Isso útil. é o que mais acontece. Os caras que fazem pesquisa, isso acontece toda a universidade. Privada tá cheio. Os caras fazem 200 mil pesquisas, o cara não tem nenhum contato com a indústria, nenhum. Faz pesquisa que não serve pra nada, não sabe nada das necessidades da indústria. Eu falei assim, é como se o cara fosse lá na Liberdade e ficasse comprando faixa preta. Ele comprou uma faixa preta de judô, uma faixa preta de karatê. Ele tem 200 faixas pretas, mas ele nunca deu um Supermestre. tapa. Ele nunca deu um tapa. Você acha que se o Wilker se formar, ele consegue dar aula em algum lugar? Ele Eu vai acho ser que sim. contratado? Ele é um Ele cara- vai ser contratado? Ele pode, eu acho que ele até pode. Você acha que ele consegue uma bolsa de mestrado, doutorado lá dentro da universidade, da UNB? Consegue. Consegue? Eu acho que até consegue. Com aqueles professores ali, você acha que eles vão dar uma bolsa pra ele, convidar ele? Um professor, por exemplo, eu tive um aluno esse semestre, era o único aluno da sala, era uma turma pequena também, 8 pessoas, era o único aluno que era de esquerda, inclusive o aluno negro. Mandar um abraço pra ele, é o Flávio, meu aluno Flávio lá, negro de esquerda, super gente boa tal, né? Abraço pro Flávio. Super gente boa, cara, super gente boa. E o pessoal brincava com ele lá, tal, a gente, né, brincava. Eu não falo sobre política na sala de aula, mas o pessoal vê meus podcasts e acaba os alunos me enchendo o saco. Então a gente brinca, mas é tudo tipo brincadeira. Tanto que teve uma prova final, era uma prova de laboratório, que valia meio ponto na média final. E esse aluno chegou assim pra mim e falou, professor, vamos conversar aí, não sei o quê, eu preciso meio ponto e tal, não sei o quê. Eu falei, então, conversar. Você faz a prova e tira a nota e pronto, né? Ele, professor, mas eu preciso tirar a nota máxima. Eu falei, eu sei, por isso que eu já tô aqui até fazendo as perguntas pra ser isento com você. Eu falei, vamos lá, você votou no Boulos? Aí eu brinquei assim, né? Aí até o técnico lá morreu de rir. O cara fez a prova, tirou, passou, foi aprovado, tá? Cara, gente boa pra caramba. Aí eu até brinquei, né? Falei assim, ó, você vê a diferença quando é um aluno de esquerda entre pessoas de direita. Ele é aceito, a gente brinca e tal, mas ele é aceito como qualquer aluno. Agora, o aluno de direita entre os de esquerda, ele tem que ser destruído, tá? Por isso que eu não aceito também hoje gente de esquerda, porque ele não te aceita. Essa é a diferença principal. É a principal. O cara de direita, ele aceita. Você tem um grupo de direita em empresa, qualquer lugar, entra o cara de esquerda. Ninguém quer mandar ele embora, ninguém quer ferrar o cara. Os caras vão brincar. Lógico, vão brincar com você, mas não querem te ferrar. O cara de esquerda, ele quer te destruir. E nessa hora a denúncia que o Wilker faz lá em Brasília não é essencial? Eu acho importante, mas o jeito que ele tá fazendo dentro tá da errado. UNB? Eu acho o jeito que ele faz é errado. Não necessariamente a solução mas tá não no concordo Estado, com o Nando. não. Porque quando é pra ser pra iniciativa privada, quando é conveniente, sabe o que ele quer? Já que o Estado tá... Crie seu curso online, irmão. Crie um curso online. Seja o cara foda, eu vou criar um curso aqui, ó, pra você adquirir uma educação que não seja enviesada. Faz o que o Brasil Paralelo não faz isso? Sim. Não tem vários professores que fazem isso? Situações existem várias. Sair pregando como João Batista nas ruas. Formas tem de fazer que eu acho que reduzir o que o Wilker Leão faz, a única solução, eu acho é limitar e limitar a capacidade do ser humano de resolver problemas. Eu acho que o ano que vem vão surgir vários Wilker. O que eu vi, já tem, né? Vários. Então, mas vários. esse Vai. E eu acho outra Filmando coisa. ali dentro, ali. Se você ver, ele tem um olhar do CAPS. Você vê O olhar do... tem. O olhar do CAPS, ali tá Também achei. desregulado, ali tá. Eu vejo os vídeos dele falar isso aí, não tá Eu bom. não entendi isso. O que é o olhar do cara? Cara, parece que ele... Parece que ele não bate muito bem das bolas, não. Ali é. Mas eu posso estar enganadíssimo, mas eu concordo com o Cássio. Eu acho que ele faz por ele e não pela educação. É isso que eu enxergo. Boa. Por exemplo, os caras me pedem há décadas. Eu tô no YouTube desde 2006, né, postando
corriqueiramente, mas entrei em 2005. Os caras me pedem há década, pela minha formação, pelo que eu falo, porque eu tenho porque eu trabalho resolvendo problemas, eu tenho como resolver problemas. Os caras falam, meu, entra na política também. Eu não quero, entendeu? Eu não quero entrar, tá? Porque, pô, sei lá, poderia entrar? Até poderia entrar, mas eu acho que, cara, eu vou ficar lá brigando sozinho. Eu vou colocar... O que eu quero como político? Eu quero, se eu fosse político, eu quero diminuir imposto, eu quero aumentar a liberdade para as pessoas, Boa. eu quero desburocratizar. Eu quero coisas que pra mim tem que ser essencial, por exemplo, um projeto de lei que eu ia colocar assim, só assim pra arrumar a confusão. Só pra arrumar a confusão. Humorista, dentro do show dele, ele fala o que ele quiser. Aí sim. O que ele quiser. E não só ganhou um voto, hein? Hã? Acabou Não, e de não ganhar só um humorista. voto. Qualquer cara que tá fazendo. Um cara tá fazendo um curso. Se ele tá fazendo um curso. É dentro do curso dele que as pessoas pagam. Ele fala o que ele quiser.